bem? Esse é o Café Araribóia, eu sou Pablo Rosken e comigo Flávia Campani e Eduardo Padreco. Como é que vocês estão? Tudo certo, pessoal. Voltamos, acabou o carnaval, né? O ano O, finalmente o, começou, o ano está começando. né? Feliz ano novo para todo mundo, né? Finalmente a gente está começando o ano de 2023 com muitas novidades, né? Muita coisa boa aqui no nosso canal, né, Padreco? Para começar, sem a barba. Então, Sem minha a filha, barba. esse ano é de muitas novidades, com certeza. E lembrando que é um ano do Café Araribóia no ar, né? Começamos lá em março de 2022, estamos aí iniciando março de 2023, então muita coisa boa está vindo aí. A pergunta é a seguinte, Padreco, a barba ficou junto com a fantasia de carnaval? Ficou na sarjeta, esqueci lá bêbado em algum lugar, não consegui de volta. Tá certo. Foi tanta purpurina que ele teve que tirar a barba, gente. Garrou, Tá certo. não teve jeito. Então vamos começar a falar sobre história, que é o nosso assunto. Qual a importância, Padreco? Qual a relação entre a história e os jogos? Conta pra gente. Então, meu amigo, né, o nosso assunto hoje dessa série, falando da importância da história, é falar um pouquinho sobre essa relação. A gente não pode esquecer que na antiguidade as pessoas já jogavam, já faziam, né, competições. Desde a antiguidade a gente vai ver isso claramente. Né? Já tem relatos, né, ainda das civilizações greco-romanas, as civilizações orientais, né, de uso, por exemplo, de pipa ou de papagaio ou de cafifa, conforme cada um quiser pronunciar, jogos como amarelinha, jogos de tabuleiro, uma espécie de gabão, uma espécie de dama, isso tudo já vai sendo desenhado, né, pelas sociedades mais antigas. Então a gente vai perceber claramente que, né, os jogos eles sempre estiveram ali. É verdade também que durante a Idade Média, né, a Idade Média ela é bastante controversa por conta da forte influência da Igreja Católica, né, nos costumes. Muito daquilo que era visto como diversão era também associado ao pecado. Então, né, durante a Idade Média, isso vai ficar restrito a certos grupos. E a gente pode até ousar em dizer que os jogos, as brincadeiras, estavam muito mais ligadas à elite senhorial do que à população, de uma forma geral. Né? É fato. Né? Só que vem aí o século XIX, né? no século XVI, XVII, XVIII, ali durante a Idade Moderna também a gente vai ver, né, muito disso, mas a partir do momento que você tem a Revolução Industrial, você tem, né, todo um novo esquema acontecendo, revoluções como a Revolução Francesa, né, e todo um fervor popular por participação, a questão dos jogos também acaba entrando nesse esquema. Mas o que eu queria mesmo mencionar, né, sobre essa relação da história com os jogos, né, é sobre como utilizar os jogos na história. Né? Ou, melhor dizendo, como é que a história é vista nos jogos. Hoje em dia, né, tem inúmeros exemplos de jogos educativos, né? A gente vai falar disso melhor daqui a pouco, mas eu vou focar especialmente na questão dos jogos de videogame. Né? A gente está vivendo um período, e o Café Araribóia nasceu com esse propósito também, né, de trazer o mundo virtual para a questão histórica. Né? Sair
da sala de aula convencional, sair daquele estudo tradicional e, né, trazer as tecnologias, né, para o dia a dia da história. E a gente vai ver claramente que, né, muitos games exploram a questão dos jogos, né, até para atrair, né, público. E aí talvez seja o nosso grande desafio, né, de que forma a gente pode utilizar, de que forma a gente pode explorar esse mundo, né, dos games para o estudo, para o ensino da história, né? A gente tem aí muitos jogos fantásticos, tem né, muitas franquias que trabalham muito com questão de guerras. Você tem um jogo chamado Battlefield 1, que ele fala sobre a Primeira Guerra Mundial. Ele é primoroso, né? Você tem o COD, né, que é o Call of Duty, que tem muitos jogos relacionados à guerra. Teve jogo sobre Guerra Fria, teve jogo sobre Segunda Guerra Mundial, né? É algo que a gente percebe que tem toda uma preocupação, tem todo um trabalho por trás daquilo ali para mostrar a história. Então, é algo que a gente vê que, né, durante muitos séculos, né, os jogos eles estiveram ali presentes, né, sobretudo, né, jogos físicos. Hoje, a realidade para essas novas gerações são esses jogos virtuais e que exploram a questão histórica, né, de uma forma muito primorosa. Né, Flávia? Pablo, quer falar alguma coisa? Não, eu ia te convidar para jogar com a gente. Então, vou jogar. Padreco, quando você falou de Idade Média, eu ontem estava trabalhando a estrutura da sala de aula com os meus alunos do 6º ano, né? E eu falei para eles que a nossa estrutura de sala de aula ainda é medieval. E mostrei para eles como que era a estrutura de uma sala de aula na Idade Média, né? E como que a gente avançou praticamente nada com relação a isso. E aí, quando a gente fala de gamificação, né, de usar os jogos em sala de aula, o termo é esse, gamificação, né, a gente pensa nisso. A gente precisa também transformar a estrutura da sala de aula. A estrutura da sala de aula, em praticamente nenhuma escola, e aí eu estou falando das escolas tops, né? Estou falando das escolas que têm uma mensalidade caríssima. São raras as escolas que têm uma estrutura preparada para o professor entrar e trabalhar a gamificação, porque é muito difícil, e eu tenho certeza que o Padre vai concordar comigo, nós temos praticamente o mesmo tempo de sala de aula, é muito difícil, né, quando falam assim, o professor tem que trabalhar a gamificação. Ótimo, né, nós estamos preparados para isso, né, a gente estuda para isso. O problema é a estrutura, a gente não tem estrutura para trabalhar a gamificação, né? Então, assim, eu acho também que a gente precisa sair da teoria e a gente precisa ir para a prática, né? A prática da sala de aula atual, e aí eu fico pensando na escola pública, né? Que às vezes também tem bem menos recurso, né? Não são todas, claro, a gente tem algumas escolas padrões que têm muitos recursos, o problema é que o recurso vai todo para essa escola padrão, né? O resto fica sem o recurso, né? Que a política funciona assim também, né? Escolhe uma escola, bota essa escola como padrão, faz toda a propaganda em volta dessa escola, dizendo, a estrutura desse município ou desse estado está totalmente preparada para trabalhar uma metodologia ativa, como é o caso da gamificação. Só que aí você vai olhar, as outras escolas não têm, o recurso não chega. Né? E aí acontece a mesma coisa nas escolas particulares, tá? É a internet que não funciona, é o som que não funciona, é o computador que vive desligando, né? E aí você não tem estrutura e você tem que voltar para aquela sala de aula medieval. Você Flávia, volta... Oi, Pablo. E qual é a sua ideia para juntar os jogos, a educação e a história? Então, conta pra gente. Eu acho assim, eu estava lendo bastante sobre... Eu passei essa semana do Carnaval lendo sobre gamificação, até para poder usar nas minhas aulas, porque eu acho que é muito interessante, né? Eu acho que transforma a aula numa aula divertida, né? Só que a gente precisa de estrutura. Se você não tem estrutura, você não tem como trabalhar a gamificação em sala de aula.
Porque a gamificação, né, quando a gente trabalha com gamificação, ela promove a curiosidade, a socialização, que adolescente não é fácil, né? A autoestima, porque eles também têm essa questão de trabalhar a autoestima com eles. O interesse, quando você trabalha também com turmas inclusivas, você consegue chamar todos os alunos, né, para se interessar, porque eles jogam, eles estão nessa realidade, como o Padre falou, né, eles estão nessa realidade de jogo, né, eles jogam muito, né, você traz o interesse, você traz a motivação e você promove a criticidade. Olha quanta coisa a gamificação faz pelo ensino de história. Porque, na verdade, o que a gamificação está fazendo é uma aula divertida com seriedade. Você está inserindo aquele conteúdo usando o jogo, usando o processo de gamificação, que é um processo de ensino-aprendizagem. Né? É uma metodologia que a gente chama de metodologia ativa. Na verdade, a gente sempre trabalhou com metodologia ativa, só que agora tem um nome, né? Porque a gente sempre trabalhou assim, né? E você também promove um trabalho coletivo em equipe e também ensina os alunos a se respeitarem e a entenderem que nem sempre você vai ganhar. Aí tem a questão, que eu não sou muito a favor, não, que algumas pessoas falam que a gente tem que fazer, que é dar prêmio para os alunos. Né? Eu prefiro pensar de uma outra maneira. Eu acho que é muito mais válido você trabalhar a coletividade, trabalhar o senso daqueles alunos, o respeito entre eles, e alguém vai ganhar, alguém vai perder no outro jogo. Quem perdeu ganha, quem ganhou perde. Para mim funciona assim, eu acho que é muito melhor. Mas o sistema capitalista pede que você premie os alunos, né? E a gente acaba fazendo isso. Né? Então, assim, é uma metodologia ativa, né? Ela tem a linguagem da sala de aula, ela tem a linguagem dessa garotada, eles estão super por dentro desses assuntos. É uma garotada que já vem no mundo digital, eles já nascem no mundo digital, diferente da nossa geração, que passou por todas essas transformações, né? Usando o mecanismo do jogo. Você traz o ensino de história usando o mecanismo de jogo. E você promove o interesse da disciplina, né? Não só de história, você consegue trabalhar jogo com todas as disciplinas, você trabalha a interdisciplinaridade, né? Você trabalha geografia, história, ciências, matemática, usando o jogo, né? Quer dizer, você junta várias disciplinas, né, numa aula só, então você tem muita coisa interessante para trabalhar com essa metodologia ativa que é a gamificação. Concorda comigo, Padreco? Minha amiga, eu ontem, lendo um pouquinho para nossa gravação, eu estava vendo, né, o significado da palavra escola. Né? E os dicionários, de uma forma geral, botam mais ou menos assim o significado. A versão latina, escola quer dizer divertimento, recreio. Na versão grega, descanso, repouso, lazer, tempo livre, hora de estudo, ocupação de um homem com ócio, livre do trabalho servil. Para os gregos, a aprendizagem esteve relacionada à ideia de entretenimento e interesse individual, distanciando-se das obrigações e do trabalho. Aí a gente vai perceber que, ao longo da história, né, esse significado da palavra escola foi se perdendo. E a escola acabou se tornando sinônimo de obrigação, né, de castigo, onde o aluno ele vai obrigado para aquele local, para um calabouço que é a sala de aula. Né? A minha sobrinha neta de 1 ano e 9 meses, ela, quando vai se preparar para ir para a escolinha, ela diz, escola não. Mas quando ela chega na escola, ela não quer nem saber de mais ninguém, ela já segura na tia e vai para dentro da salinha porque ela se diverte ali. Falta isso. Né? A escola ficou tão conteudista, ela ficou tão amarrada no conteúdo que, né, isso poderia atrair, né, um determinado grupo em algum momento. Mas hoje, essa geração ela não quer mais isso.
entendeu? Então, é justamente a partir desse lúdico, é a partir, né, desses elementos que a gente pode interagir as disciplinas, que a gente pode fazer com que elas tenham algo menos teórico, mas que ela vai conseguir ali o conhecimento, ela vai conseguir ali adquirir, né, sabedoria, né? Esse é o elemento-chave para a gente, né, conquistar essa nova geração. Né? Não tem jeito. É através do lúdico, é através, né, de jogos, é através das brincadeiras, é através, né, do game. Né? Embora, como o Flávio falou, é muito difícil. Né? Como é que você vai trabalhar isso? E aí volta a um episódio anterior, né, com 2 tempos de sala de aula, onde o professor só tem 100 minutos, como é que ele vai trabalhar tudo isso em 100 minutos, onde ele vai gastar 20% para acalmar, né, aquela molecada? É difícil, é difícil. Tá mutado, seu telefone está Pablo, mutado. você está mutado. Adorei o episódio de hoje. Na verdade, é a pegadinha do malandro. Eu sabia desde o princípio. Você queria saber se a gente estava prestando atenção, né? É isso. Era o jogo. Os 2 ganharam. Exatamente. E eu quero convidar você que está acompanhando o episódio a jogar com a gente. Ganha 1 ponto quem deixar um comentário, ganha 2 pontos quem curtir e deixar um comentário, ganha 3 pontos quem seguir lá no Instagram também. Combinado? É isso aí. Eu conto contigo e até o próximo episódio. Tchau, Padreco. Tchau, Flávia. Tchau, pessoal. Beijo. Valeu.